Sejam muito bem-vindos ao canal Eu e a Teologia. Eu sou a Stephanie Weiler, eu estou aqui como host do primeiro vídeo do canal. Eu quero dizer que eu estou me sentindo muito honrada. Esse é um vídeo totalmente diferente, que nunca teve aqui antes, mas que vai ter agora com mais frequência, porque muitas coisas vão mudar. E eu estou aqui como convidada, host convidada, é meio diferente isso. Mas eu vim apresentar a grande estrela desse projeto para vocês, e muitos já conhecem, já acompanhavam ela aqui antes no trabalho que era desenvolvido nesse canal. Eu estou falando sim dela, Juliana Tasca, que é graduada em Teologia, pós-graduada em Teologia Sistemática e História e Geografia do Antigo, do Oriente Próximo, isso, né? Esposa do Alexandre, a mãe do Levi. Atualmente ela é dedicada a estudar a Bíblia e pós-graduanda em exegese. Seja muito bem-vinda, Ju! Obrigada. Depois dessa introdução maravilhosa, né? Até fiquei acanhada aqui. Ela é a dona da coisa toda aqui, né? E hoje nós estamos juntas aqui para contar um pouquinho sobre a história da Ju, para que vocês entendam o decorrer desse episódio, o que nós vamos fazer aqui, o que vai acontecer aqui a partir de agora. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Fique até o final. Não esqueça, já se inscrevam. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. Deixe o seu comentário no final do vídeo. Eu tenho certeza que vai marcar muito você. Ju, eu queria te perguntar para a gente começar, como que começou a tua jornada com a Bíblia e a teologia? A minha jornada com a Bíblia e a teologia, ela vai muitos anos atrás. Ela volta quando eu era criança. Quando eu era criança, o meu pai tinha uma Bíblia grande, muito bonita, azul, e eu herdei ela. Essa Bíblia, ela tá comigo, faz parte da minha coleção hoje. Eu peguei essa Bíblia e eu comecei a ler. Eu não era uma criança normal, né? Dá para perceber, né? Eu lia dicionários, eu lia a Bíblia, então eu não era uma criança muito normal. E eu comecei a ler essa Bíblia e eu percebi que, além do texto, ela tinha no rodapé algumas explicações. E aquilo começou a me encantar. Eu falei, opa, então aqui tem algo mais profundo. Além do texto, alguém consegue tirar o extra e me levar para um outro nível. E lá falava assim, em hebraico é tal palavra, em grego é tal palavra, e aquilo começou a gerar no meu coração um anseio. Quando eu crescer, eu vou estudar teologia e eu quero ler a Bíblia na língua em qual ela foi escrita. Eu não quero ler uma tradução, eu quero olhar o grego e entender o que está escrito, eu quero olhar o hebraico e entender o que está escrito. E quando eu cheguei na vida adulta, né, que eu tive essa oportunidade, eu abracei ela com toda a força. E hoje eu ainda estou nessa caminhada de aprendizado, né, porque estudar a Bíblia é algo que nós vamos fazer até Jesus voltar, né, porque a palavra é viva, ela está sempre se renovando, mas é encantador. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem algo para estudar e que tem algo para compartilhar, que o profundo ele é maravilhoso. Às vezes as pessoas estão aqui no raso, olhando e achando que a Bíblia já é maravilhosa no raso, mas existe um profundo. Existem camadas que, quanto mais você estuda a teologia, as línguas originais, o contexto, mais profundo você consegue ir. É como se a gente fosse transportado e quase sentisse a poeira dos pés de Jesus andando. Uau! É como se eu estivesse lá quando Abraão estava construindo, estava saindo, indo para a sua tenda, né? E mudando de lugar. É como se eu estivesse no lugar. Eu começo a entender contextos, eu começo a entender por que ele saiu daquele lugar. Por que Deus diz, sai da tua terra? Né? Porque aquela era uma terra pagã, então tu começa a entender contextos que não teria como se lendo no raso. Sem um estudo profundo. E tu tinha quantos anos? Tu lembra a tua idade? Eu tinha 8 anos quando eu li ela a primeira vez, a Bíblia. E aí tu olhou aquela nota de rodapé, aquilo te despertou. Aham. Eu fiquei assim, meu Deus, tem mais, né? A Tem gente mais. pode ver o chamado de Deus na vida de cada um, é específico, é individual, né? Uns têm um chamado assim mais sobrenatural, porque eu considero isso muito sobrenatural. Realmente não é o normal uma criança ler a Bíblia, muito menos se chamar atenção para notas de rodapé e a partir dali decidir que vai ser uma teóloga, né? Que às vezes tu nem sabia que existia isso, Não sabia que né? existia a palavra, né? Que estudar a Bíblia significava ser teóloga. Que incrível, que incrível. Eu não sabia nomear o sonho, mas eu sabia onde eu queria chegar. Uau. E nos últimos anos tu tem se dedicado a isso. Quando que isso deixou de ser um plano e tu falou, não, agora é o momento, eu vou estudar, vou me graduar, vou levar isso a sério, quero
como mesmo tu mencionou, estudar tão profundamente que eu possa sentir como se eu estivesse lá no momento. Quando que isso começou? Eu comecei a ler a Bíblia todos os anos, como todo cristão que se preza, né? Ler a Bíblia todos os anos, mas aí eu comecei a perceber que, assim, eu li a Bíblia todos os anos, mas as mesmas dúvidas me acompanhavam todos os anos. Então, quando chegava naquela parte, eu olhava assim, parece que tem algo aqui, mas eu não sei que algo é esse. Aí eu comecei a pedir para Deus um direcionamento, aonde que eu iria estudar. Eu sabia que eu ia estudar teologia, mas aonde que eu iria estudar? Porque não são todas as faculdades que oferecem na grade curricular grego, hebraico, então precisava ser muito específico. Latim, então precisava ser muito específico. Aí eu fui atrás dessa faculdade em específico para que eu conseguisse ler, olhar um manuscrito e entender o manuscrito. E poder também dizer com segurança, a Bíblia que você tem nas mãos hoje não sofreu alteração. É possível a gente olhar nos manuscritos e ver que o texto se mantém fiel. Uau. Essa era uma das dúvidas que pairava na minha cabeça e pode pairar na cabeça de muitas pessoas, né? É um documento muito antigo. Será que em algum momento não se perdeu algo? Não. Na verdade, a Bíblia é o documento mais bem documentado da humanidade. A gente não tem nenhum documento antigo que tenha mais referências. Então, é um texto muito bem atestado. Engraçado que muitas vezes as pessoas descrentes, elas usam isso como argumento da falta de fé. Não, Uhum, como que vocês acreditam que é a palavra de Deus, sendo que homens que escreveram, uhum. cada um na sua época, em línguas diferentes. Quantas línguas a Bíblia foi escrita? Então, ela tem 3 línguas ao todo, né? Ela tem o Antigo Testamento quase todo em hebraico. A gente tem porções em aramaico, por exemplo, no livro de Daniel, o que é muito interessante porque o texto muda exatamente quando ele vai para a Babilônia, muda para aramaico, que era a língua vernácula. Então, o texto, ele em hebraico, é como se ele te mostrasse, olha só, ele saiu do território dele e ele realmente está em outro território, ele está usando a língua do local. Então, é por isso que eu digo, a Bíblia em profundidade, ela te leva para o local. Realmente tu entende o local onde ele estava. E aí o texto muda para aramaico e no Novo Testamento também. A gente tem falas de Jesus, por exemplo, em aramaico, né? Falas do povo, quando fala Maranata, tá falando em aramaico. Quando ele fala Eli lama sabachthani, ele está falando o Salmo 22, não em hebraico, mas em aramaico. Então tem essas porções, mas a grande maioria é em grego, no Novo Testamento, grego koiné. Então tu imagina, né? A gente até entende a dúvida dessas pessoas, porque realmente é um livro escrito por Uhum, homens em épocas diferentes, em linguagens diferentes. Que assim, que linguagens, né? uhum, Difíceis de compreensão, assim, robustas, com uma profundidade semântica muito grande, porque tem diversos significados a mesma palavra e, enfim, tem todas essas uhum, nuances. E aí eu te digo, justamente isso faz, ao meu ver, que sou leiga, né? uhum. Enfim, aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o eu e a teologia, né? Mas eu amo estudar, porém não tenho uma formação, enfim, não tenho todo esse domínio que você tem. Eu acho isso um milagre. Como que não se perdeu? Como que todo mundo falava a mesma coisa, né? Então, se o cristão nascido de novo, que ama Jesus, ele não entender que ele precisa se apaixonar por esse livro. Esses dias eu conversava com uma amiga, ela disse pra mim assim, ó, deixa eu te confessar um pecado. Eu não gosto de ler, eu detesto ler. Eu falei, seguinte, se ler não fosse importante, Deus não tinha deixado um livro pra nós. Então eu quero te deixar um conselho. Eu também não gosto de ir pra academia, eu também não gosto de comer salada, eu faço isso. Introduza isso na tua vida em doses pequenas, mas não deixe de ler. E hoje em dia, Ju, não sei o que tu pensa sobre isso, mas ler se tornou contra-intuitivo, porque hoje é o áudio no 2.0, é tudo correndo, é tudo fora da atenção, na sinaleira a gente tá olhando o celular, e ler não tem como ler em 2.0. Tu tem que ler palavra por palavra, frase por frase, e aí tu tem que prestar atenção naquilo que tu tá lendo para tu entender o contexto. Isso nos desconecta dessa era maluca. E ao mesmo tempo nos conecta com aquilo que já acontecia há milhares de anos atrás, né? Porque eles liam as leis de Moisés já muito antes de a Bíblia ser no formato que ela é hoje, pós Novo Testamento, já era uma prática,
do povo, né? Foi algo bem importante para mim. Teve um período ali que eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda em 21 dias. Nossa. E aquilo mexeu comigo não só pelo texto, mas mexeu com a minha cabeça no seguinte ponto. Eu andava com a Bíblia o dia inteiro. O dia inteiro, ao invés de estar com o celular na mão, eu estava com a Bíblia. Então, eu andava no carro lendo a Bíblia. Eu ia dormir, eu estava lendo a Bíblia. Se eu desse uma acordada de madrugada, eu estava lendo a Bíblia. A primeira coisa, enquanto eu estava passando meu café, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava tomando meu café aqui, lendo a Bíblia. Eu estava almoçando com a Bíblia. Tudo que eu fazia era com a Bíblia. E é isso que a palavra de Deus fala. Que a gente fale da palavra, que inculque ela no caminho, durante o caminho, antes de deitar, ao levantar. E eu pensei, meu Deus, a gente faz isso com o telefone. E acha normal. E acha que tá tudo bem. E aí a gente diz que ama a Deus, que ama a Bíblia, que Ele é acima de todas as coisas. Mas quantas vezes a gente sai e esquece a Bíblia? Principalmente agora na era do celular, eu não abro mão da minha Bíblia física, não abro Eu mão. também gosto muito. Eventualmente, pesquisar um versículo, tal, é muito bom o aplicativo aí, o Verso, eu gosto muito, tem os planos de leitura. Inclusive, eu faço um plano de leitura anual, que olha, 21 dias, amiga, parabéns, porque eu tô fazendo anual e tem dias que tem bastante livros já pra tem dia ler, que bastante é. capítulos, né? Uhum. Então tem dias que são mais tranquilos, tem dias que Pesado. são mais apertados, a forma como eles distribuem ali, né? E eu assinalo o aplicativo, mas eu leio na Bíblia física. Eu assinalo o aplicativo só pra eu saber em que dia eu tô e, enfim, Aham. pra mim é importante ter um checklist e tal. Eu faço a mesma coisa. A minha primeira graduação é administração, então a gente gosta de checklist, planilha, tabela. Então, Olha só, que incrível. eu Deus também. já nada é desperdiçado pelo Não. Senhor, né? Lá na tua graduação de administração, Deus ele já estava trabalhando contigo essa questão, né? As Da pessoas acham engraçado, por exemplo, se eu tenho que ler um livro, agora eu leio menos, agora porque eu tenho um bebezinho, né? Mas antes eu lia bastante, então quando eu pegava um livro na mão, eu já pegava, olhava quantas páginas eram, então eu dividia, eu sei, mas sabia mais ou menos quantas páginas eu leio por dia, qual é o meu tempo de leitura, então eu já dividia, eu sabia em quanto tempo eu ia ler aquele livro. eu faço isso também. A administração traz muito para a vida da Exato, eu gente faço a isso. mesma coisa. Porque aí a gente consegue organizar, né, a leitura, né? Eu consigo ler simultaneamente, acredito também. Eu leio também. Tem gente que fala, não, eu só consigo ler um livro e ok, tá tudo bem, Tá né? tudo bem, com certeza, o Mas importante é ler. a gente lê simultaneamente, então a gente organiza por páginas, tudo bonitinho. E aí, a gente percebe, Ju, aqui estamos nós, entre mulheres, falando de teologia, que é muito incomum Muito tabu. ainda, principalmente no nosso país. Uhum. Fato que eu acho uma pena, né? Mas Deus tem levantado mulheres, Deus tem levantado pessoas para trazer à luz todo esse conhecimento. Que às vezes uma mulher que não vai fazer uma graduação de teologia, não vai fazer uma pós-graduação em geografia e história do Oriente Próximo, né? Ela não vai conseguir. Mas através do chamado de Deus, de quem foi lá e fez, muitas coisas podem mudar, né? E a gente sabe todo o processo que a gente tem vivido juntas, que o eu e a teologia nasceu disso, né? Não somente o eu, a Ju e a teologia, mas cada pessoa que vai assistir, ela, você e a teologia, né? O que tem entre você e a teologia e por que temos que fazer talvez as pazes? Porque, Ju, a gente ouve tanto por aí que a letra mata, né? Ju, o que você tem a dizer sobre isso, Ju? Então, quando eu comecei a estudar teologia, foi 2 tabus que eu enfrentei muito fortes, né? Primeiro, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, era quase como se eu estivesse cometendo um assassinato do Espírito Santo, porque eu estava estudando a Bíblia, mas, na verdade, se você for olhar o contexto, Paulo não estava falando de estudo acadêmico, Paulo estava falando da lei, a letra que mata era a lei, então, falta contexto. É sempre assim, todas as vezes que um versículo é dito de forma isolada, a gente tem que acender uma luz de alerta. Porque se ele está no texto corrido, e texto é corrido, né, a Bíblia não foi escrita versículo por versículo, né, a divisão de versículo é muito posterior, então todas as vezes que eu isolo, eu estou tomando a decisão de fazer um recorte na palavra de Deus. Perigosíssimo. Então eu tenho que entender qual a minha intenção com esse recorte, né? E esse foi um dos tabus, e o segundo, mulher estudar teologia. Foi um tabu muito forte. E quando eu cheguei no meio acadêmico mesmo, eu percebi que não tinham muitas mulheres.
E no começo isso me entristecia muito. Eu ficava assim, ai, nossa Deus, não tem mulher, só tem homem. Eu olhava na sala, tinha 50 pessoas, 48 eram homens. E eu ficava, ai meu Deus, que ambiente de homens, de homens. Será que eu tô no lugar errado? Será que, né? Aí, depois desse processo, o Eu e a Teologia foi nascendo, e o Eu e a Teologia é justamente isso, é uma jornada. Não é só para falar da minha jornada com a teologia, mas é para que vocês possam ter uma jornada com a teologia, para que você possa entender que teologia não é só acadêmica, que ela pode ser no dia a dia, que a gente pode falar da palavra de Deus com profundidade de uma forma simples, e eu quero estar realmente nesse meio, trazer o que é acadêmico para o simples, quase que fazer uma tradução, né, do acadêmico para o simples, e trazer todos os dias uma palavra diferente, algo que você não tinha notado, porque a gente passa pela Bíblia muitas vezes batido. A gente lê e não percebe a profundidade do que está lendo. Justamente por causa desse período que a gente está, do áudio 2.0 ali, tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, a gente não aprendeu a olhar a palavra de Deus e ler um pedacinho dela e pensar sobre isso. Não pensar assim o que isso significa para mim só, mas pensar o que isso significa no contexto da Bíblia. O que isso significava quando foi escrito? Por que que foi escrito dessa forma? E a aplicação bíblica, ela precisa partir deste lugar, do contexto em que foi escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito. Hoje a gente vê muitos, às vezes os pregadores cometendo erros, às vezes na ignorância e às vezes não, né, infelizmente, de tirar texto de contexto para criar uma invenção, vozes da sua cabeça, para talvez, sei lá, Para criar um enredo. para motivar, né, essa questão da teologia coach, ser mais motivacional, porque a verdade é, a palavra de Deus é maravilhosa, mas as verdades do evangelho, elas são duras. Sim. Quem que quer amar o próximo como a si mesmo? Não. É só eu que tenho dificuldade de amar o próximo como a mim mesmo? Não. E Na nossa vez, tem que dar outra face, não dá nem pra dar uma espadada na orelha da pessoa, uma facada no estômago, não. Tem que dar outra face, caminhar outra milha, entendeu? Dá a capa. Isso precisa de uma busca diária, porque nós sozinhos não conseguimos. Se não houver um trabalhar do Espírito de Deus, no novo nascimento, no homem, nos capacitando diariamente, ainda amando Jesus, porque, gente, se apóstolo Paulo falou que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Imagina nós. Mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Quem que somos nós na fila Réis do pão? mortais. Entendeu? Quem que somos nós na fila do pão? Então, o contexto bíblico, ele nasce desse lugar. Só que hoje a gente vê que, infelizmente, no meio cristão, existe uma visão rasa, né? Porque as pessoas acham que isso é desnecessário, porque por a gente estar mais afastado da teologia reformada, que eu gosto muito da teologia reformada, e vejo que talvez ela seja... Não é perfeita porque ela é do homem, é o entendimento do homem, então jamais será perfeito, mas ela tem menos chances ela nos dá menos chances, menos oportunidades de flertar com a maluquice, entendeu? Então tem essa visão errada que a letra mata, que já é uma interpretação errônea. E aí tem mais a questão também que a gente conversou aqui sobre a mulher, né? A mulher não pode nem ensinar, não pode nada. Não. E aí eu queria te fazer uma pergunta, por que tu acha que as mulheres sentem tanta dificuldade de interpretar a Bíblia com profundidade? Justamente por causa do erro ao usar a palavra de Deus, né? Durante muito tempo, foi se ensinado que a mulher não pode ensinar, foi isso que o apóstolo Paulo falou. Né? É isso que ele fala na primeira carta a Timóteo, né? Então, o texto, quando ele é tirado de contexto, ele acaba sendo usado como arma. Então, isso foi usado como arma contra mulheres durante muito tempo. Só que ainda hoje, a gente vê mulheres que não têm acesso à teologia para poder entender que Paulo estava falando no contexto da cidade de Éfeso, aonde existia um templo dedicado a Artemis, que era uma deusa grega. E essa deusa, elas tinham prostitutas cultuais, e essas prostitutas, elas falavam como se ensinassem. Pode ver que Paulo começa falando que
tenha decência no se vestir. Então, ele estava falando algo específico. E o não permito traduzido ali seria melhor traduzido como não estou permitindo. Porque ele está no tempo presente. Paulo estava falando aqui, não estou permitindo que a mulher ensine. Mas por quê? Primeiro, ele manda estudar. Havia, naquele contexto, mulheres que estavam vindo de um lugar pagão, vindo de uma cultura de falar a esmo, de falar sem muita responsabilidade e usando o nome de Deus no meio disso. Né? Qualquer semelhança é mera aparência. Mera coincidência. Ai, que acontece muito. Com o momento atual. Mas então, o que ele fala? Eu não permito que vocês falem, mas sem estudar. Primeiro vai lá, estuda, entende o que você está falando, conhece o evangelho, né? O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala muito sobre o verdadeiro evangelho, o falso evangelho, né? Seja maldito aquele que pregar um outro evangelho. E ele fala, eu acho muito forte que Paulo, ele diz o quê? Ainda que eu, se um dia eu aparecer aqui, eu ficar doido, eu aparecer aqui, querendo falar outro evangelho, vocês me apedrejam, mas não ouçam. Não ouçam. Isso é tamanho zelo que o apóstolo Paulo tinha pela palavra. Sendo que, às vezes, muitas pessoas não sabem, ele era judeu, né? Judeu. E ele chegava a ser fariseu ou não? Fariseu. Fala mais um pouquinho do apóstolo Paulo para nós, que eu sou fã. O apóstolo Paulo, inclusive, é o tema do mêsversário do Levi. Esse mês. Meu Deus do céu. Todos os meses a gente fez um personagem bíblico e vamos terminar em Jesus num ano. Sensacional. E esse mês é o apóstolo Paulo. E Paulo realmente, ele é o maior escritor do Novo Testamento, né? Paulo era fariseu e apesar de fariseu, essa palavra trazer na mente da gente já de supetão algo ruim, ser fariseu não era ruim. O sistema farisaico estava com problemas e Jesus denuncia esses problemas. Mas o sistema farisaico também era um sistema muito incrível de ensino da palavra. A primeira forma de igreja que a gente vai ter foram os fariseus que criaram. Uau. Então, assim, eles eram muito bons no que eles faziam. Eles estudavam muito a palavra. Era no ponto, assim, de uma pessoa, um menino, né? A grande maioria eram meninos. Com 13 anos, saber recitar a Torá inteira. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é possível. Eu duvido que ele decorou a genealogia ali, a parte. Não é possível. As genealogias são intermináveis. Intermináveis. Mas era tão... O sistema de estudo, ele é tão profundo, ele te leva para um lugar de imersão tão grande que, imagina, Paulo falando que ele estudou tudo isso, mas depois de Cristo ainda parecia pouco. Perda. Era, né? Considero tudo perda diante de Cristo. Mas a sabedoria dele, a eloquência que a gente vê ele falando... Por isso que ele tem que ser o maior escritor do Novo Testamento, né? Porque, gente... E isso nos aponta alguma coisa, né? Ou é vozes da minha cabeça, assim, de eu pensar que se Deus escolheu um homem tão letrado para escrever boa parte do Novo Testamento, isso nos indica alguma coisa. Importa. Vai ter o pescador também, a participação dele ali? Vai, né? Vai ter, enfim, pessoas mais simples... Mas Deus ainda ele procura aqueles que sejam zelosos pela sua palavra, que queiram estudar, que queiram conhecer. Porque o povo perece por falta de conhecimento, né? E a gente tem que entender, assim, que no contexto ali, no contexto que Paulo vivia, ser fariseu não era só um partido político, né? Porque eles estavam um pouco envolvidos com política, né? Não era só isso. Era ser realmente alguém que vivia para a palavra de Deus. O problema deles é que eles cobravam das pessoas, né? Eles eram muito bons em apontar a lei, né? Ficavam colocando cargas pesadas sobre as pessoas, é isso que Jesus vai falar. Mas eles eram muito bons em estudar a palavra, em trazer tudo que estava ali, a gente às vezes passava despercebido. A gente tem estudos maravilhosos escritos por fariseus de profundidade na palavra. E Paulo, ele faz uma exegese com versículos do Antigo Testamento no Novo, que é um nível de acadêmico superior hoje. Sim, ele até cita muitos versículos do Antigo Testamento. Ele cita e ele explica, né? E ele explica. Então, é como se ele falasse assim, ó, vem cá, senta aqui, vamos entender isso aqui que vocês não entenderam errado.
até hoje vocês não estavam entendendo. Vamos sentar aqui e vamos entender. Uau, com tantos e tantos anos de distância, sem a internet, é uma obra Uhum. milagrosa do Senhor, a palavra de É Deus. A só gente tem que Deus. ser apaixonado pela palavra de Deus, porque é um milagre. Tem que ser. É de fato a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente tem na nossa casa uma expressão palpável da glória do Senhor. E às vezes as pessoas se preocupam tanto, acham que a glória de Deus é o arrepio, é o choro, enfim, alguns tipos de Emocional. manifestações carismáticas que sim, também Ok, fazem parte né? da glória de Deus, porque Deus fez um ser humano íntegro, integral. Uhum. E a gente tem emoções, a gente tem um corpo físico que quando a gente se ajoelha, a forma como a gente se posiciona comunica o nosso cérebro e a gente se conecta. Por que a gente fecha o olho quando a gente ora? Né? Tem várias coisas que acontecem que no próprio corpo que Deus nos deu, elas apontam para Deus. Só que hoje a gente pode olhar para a Bíblia como a maior manifestação da glória de Deus já está lá. A gente não precisa de outro culto, de avivamento, de milagre, coisa arada. A gente não precisa de outro evento, outra conferência. Não que isso seja um problema. Não, Amo, não é é muito problema. legal, mas a Uhum. gente não precisa viver a nossa vida nisso. Dentro da nossa casa agora tem algo poderoso. Porém, muitas vezes os cristãos estão adormecidos. E aí, quando a gente estava na pergunta, que a gente vai Deixa voltar só agora, eu falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu com gosto muito. certeza. Eu sempre falo o seguinte: se você ama Deus, Deus deixou um livro. Um não, né? 66, se você for protestante, né? Que Bíblia significa biblioteca, né? Então, Deus deixou um livro. Se você ama esse Deus, não tem como você chegar diante dele e dizer assim: eu não tive tempo para ler o teu livro. Ou eu li e eu não entendi. E eu não busquei mais por isso. Por quê? Porque eu tenho 17 anos de casamento com o Alexandre. Eu amo ele. E quando acontece algo que eu não entendo, eu faço de tudo para entender, porque eu amo ele. Não importa o tempo que eu demande para entender. Então, não existe desculpa que seja possível para você olhar para a Bíblia e achar que ela é de menos para você não entender ela. Ou eu vou pular isso aqui porque não é tão importante. Cada palavra que está na Bíblia foi escolhida por Deus. Cada palavra. Então, cada palavra tem profundidade. Desde a primeira palavra, gente, se eu pudesse explanar para vocês cada palavra, a primeira palavra de Gênesis está escrito em português no princípio, né? Mas em hebraico está escrito Bereshit. E Bereshit carrega tantos significados que João vai explicar lá no prólogo. E não tem como eu entender isso se eu não estudar a No princípio Bíblia. era o verbo. Uhum. E aí? Quais são os E significados? A gente vai precisar de 3 horas para esse podcast. também significa Rishon, primeiro. Deus deu que era primogênito. Apontava para Cristo. Tudo aponta para Cristo na Sensacional. Bíblia. E principalmente no hebraico funciona assim. Ele tem um significado que é polissemântico. Então, você vai estudando e vai vendo que tem mais significado. E vai vendo que aponta para Cristo. Estuda mais um pouco, tem mais significado, aponta para Cristo. É incrível. João está explicando lá o começo, lá no livro dele. Por quê? Porque a gente não sabe fazer essa exegese. Um versículo que eu lembrei agora, e que muitas vezes as pessoas interpretam errado, porque eu sempre fui apaixonada pela parte de missões, né? Uhum. Enfim, eu tenho 20 anos de conversão, já vivi algumas coisinhas, né? E aí eu lembro que aquele salmo, eu não lembro a referência exata do salmo, mas é despede-me e te darei as nações, como herança. E as pessoas usam esse versículo para respaldar chamado missionário, mas é que ele tá falando de Jesus. Então não, Deus não vai te dar as nações como herança, amor. Não, vai. desculpa. Desculpa, vai ficar pra próxima. Não vai estar dando. E aqui é algo muito interessante do porquê às vezes as pessoas elas se decepcionam com Deus usando a palavra de forma errada. São coisas que Deus nunca prometeu. Nunca prometeu. Aí você imagina, tem uma pessoa sincera, uma pessoa cristã sincera, com uma fé sincera, só que com a leitura errada da palavra, que ora todos os dias pedindo a Deus algo que ele nunca deu, usando como promessa.
Tá na Bíblia, tá aqui. Cobrando de Deus algo que ele nunca prometeu. E aí essa pessoa começa a se frustrar, ela fica assim, mas fulano conseguiu ir para as nações, eu não consigo. Ai, Deus... Daqui a pouco ela tá frustrada com Deus. E tudo começou por uma interpretação errada de um versículo. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O versículo tava lá para explicar outra coisa. E assim as pessoas fazem com outros versículos, né? Quando a gente vai, por exemplo, o salmo mais famoso é o Salmo 23. Né? Tu pode, inclusive, ver que tem casas que tá a Bíblia aberta, a página do Salmo 23 tá amarela. Poeirada. Empoeirada. Gente, Bíblia aberta não dá medo em Satanás, tá? Só pra avisar, você tem que ler. É necessário que você leia. Aliás, ele cita a palavra. Só pra avisar, né? Satanás lê mais a Bíblia que a gente. Que muita gente, né? Ele sabe citar. Aqui que assusta. Sim, né? Lá em Mateus 4, ele né? cita Ele a cita palavra. para Jesus a própria palavra para o quê? Respaldar. Que ele já estava mostrando o quê? A mesma atitude da serpente lá no Éden, né? Ela fala o quê? O que Deus falou com uma pitadinha de adição. Eva não percebe. E compra a mentira da serpente, que é a adição. Então, ó, E o engano, né? E o engano. Como é perigoso o engano. E como as pessoas estão enganadas, né, Ju? Isso é um lugar perigosíssimo. E a palavra, ela pode libertar, mas, mais uma vez, ela precisa ser lida, né? Você imagina, se a Bíblia fosse um livro comum. Vamos lá que ela fosse um livro comum, que, aliás, é como as pessoas tratam. Se perdeu a reverência, né? Eu fico brava que, às vezes, a pessoa usa a Bíblia como desodorante, bota embaixo do braço e sai. Mas não lê, não abre. Tem que ter uma reverência. Não estou falando aqui em bibliolatria, para você idolatrar a sua Bíblia. Mas tem que ter uma reverência, porque João vai explicar que Jesus é o verbo, ele é a palavra. E aí trata a sua Bíblia de qualquer jeito, como se fosse nada. Vai lá, joga a sua Bíblia, não estuda ela com seriedade. Você estuda para qualquer coisa. Estuda porque quer um concurso, estuda porque quer passar numa prova. Deixa eu te falar, a maior prova que vai ter é entrar no céu, se não está estudando. Quero ver como vai chegar lá, né? Mas a graça é suficiente? Melhor estudar a graça. Melhor estudar a Bíblia. Melhor chegar lá sabendo do que a gente está falando, né? E às vezes a gente vê, eu sempre trago essa reflexão, que o que mais me assusta hoje é pensar o seguinte: será que Jesus poderia pregar na minha igreja? Não vou, é uma pergunta retórica, você pensa aí na sua casa. Será que hoje, a pregação que Jesus fez, ele poderia fazer na minha casa? Será que eu abriria a porta para Jesus? Porque a gente está tão acostumado a pregações com um conteúdo altamente emocional, que quer fazer com que eu me sinta bem, com um conteúdo altamente coaching, que busca dizer que é só você fazer exercício, é só você fazer isso, fazer aquilo, o seu eu fica bem, que a gente não é confrontado pela palavra. A gente perde aquilo que a palavra tem de melhor, que é nos transformar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro de quem é, mas ela diz assim: deixe a Bíblia falar contra você. E é isso, quando a gente começa a ler, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente recebe a revelação de Cristo. E mais a gente recebe a revelação de quem somos. E esses dias eu tava terminando de ler 2 Reis, e eu tava dirigindo, e eu falei assim, que incrível isso. 2 Reis é um livro, não é emocional, né? Não é nada emocional, com salmos assim, bonito, poético, né? Ou os evangelhos, que tem textos muito bonitos, parábolas. Mas eu fui tão profundamente tocada por Deus naquilo ali. Eu tava dirigindo, eu chorei, pensando no Jeroboão, no rei Jeroboão e na cagada que ele fez, com o perdão da palavra. E fiquei pensando, tantas gerações sofrendo embaixo disso. E aí a Bíblia repete diversas vezes. E o rei tal fez o que o Senhor reprova. Mal. O rei tal fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que era mal. Pior do que todos os antes. Aí teve uns que era só ruim igual. Tem uns que era péssimo. E tudo porque um homem um dia decidiu deixar o orgulho vencer. E loucura. E sabe, como eu me confrontei. Eu deixei a Bíblia falar contra mim. Eu pensei o potencial de destruição que a gente tem como pessoa. O pecado, ele tem.
né, de gerações e gerações de pessoas colhendo a semente amarga da decisão de uma pessoa. E aqui é um dos pontos que eu mais falo, que a gente tem que ler a Bíblia com responsabilidade. A gente perdeu a responsabilidade de ler a Bíblia, o temor de ler a Bíblia. A Bíblia fala que quando o profeta ia falar, as pessoas desmaiavam, as pessoas temiam aquilo que vinha da parte de Deus. E a gente tá lendo a Bíblia como se fosse nada. Ela continua sendo a palavra de Deus, continua sendo Deus falando. E todas as vezes que eu converso com alguém, às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo como aquele povo conseguia pecar tanto. Eu fico olhando e falando assim, meu Deus, como você não consegue se ver naquele povo? É sobre nós. Tá Essa história é faltando sobre muita nós. leitura bíblica. Ah, é porque eles adoravam a Baal. Sim, só mudou o nome. A gente adora um monte de outros deuses que nós criamos. Todos os dias. A gente coloca um monte de coisa no altar que é para Deus. Todos os dias. E é todos os dias. Não é assim, porque Israel pecava, voltava, pecava, voltava, pecava, voltava. Não tem nada além da gente ali. É tudo sobre É a história da tudo. humanidade, todos nós, né? Todos nós. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa julgando e dizendo assim, mas eu não faço isso, eu falo, gente, precisa de Bíblia. Não foi realmente transformado, porque eu não faço isso. A própria Bíblia vai falar que aquele que fala que não peca tá mentindo. E a sua verdade não habita nessa pessoa. Todo mundo peca, gente. Não é eu, não. É como diz o pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado, né? Ele fala, a pessoa que mais vai me assustar quando chegar no céu, eu tô lá. Porque eu sei que eu peco. Todos os dias. Cheguei. Nossa, funcionou. A graça do Senhor é poderosa, É misericórdia. muito boa essa, né? Mas sabe que uma coisa que eu acho muito curioso quando tu fala sobre quando o profeta chegava para ler, e a galera se estremecia. O que aconteceu com a voz profética? O que tu acha? O que a Bíblia diz? No que tu estuda, ou já estudou sobre essa questão? Por quê? Quem eram os profetas? Pelo que eu li na Bíblia. Eu leiga, tá? Não eram pessoas muito queridas pelos outros. Não, na verdade, eles eram assim. Ninguém gostava dos profetas, porque o profeta ele trazia uma palavra de Deus. Geralmente a gente tá errado. Então, geralmente, o profeta ele vai trazer uma coisa que a gente não quer ouvir. E hoje, quando a gente fala em profeta, eu percebo que nunca é para confrontar um pecado, nunca é para revelar uma intenção errada, é sempre para promessas de grandeza, promessas de conquista, e conquista, e conquista, e você vai conquistar, e você vai conseguir. O que aconteceu? Ou isso não é profeta? Existe ainda profeta? Existe o espírito profético? Ou não existe mais? Ou aquilo era só para um tempo antes da palavra? Porque a gente sabe que hoje nós temos a palavra, aquele povo não tinha toda a palavra, ele só tinha ali a Torá. Não tinha. Então, eu imagino que Deus se manifestar de formas diferentes para uma época diferente, e hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos mais informações do que Davi, do que o rei Davi. Mais do que Salomão. Mais do que Salomão. A gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história. Então, como que fica essa questão de profeta no tempo atual? A própria Bíblia vai falar, prove o profeta. Se a Bíblia diz que a gente tem que provar, é porque a Bíblia está alertando que tem gente fazendo que é errado naquele período. Imagina agora. Então, um profeta se conhece pelos frutos. Deus nunca usou na Bíblia a profecia para revelar coisas bobas. Então, quando começa a revelar coisas bobas, tu já deve acender o sinal de alerta, automaticamente. Deus sempre usou a profecia porque a gente tem que entender o que era o profeta. Ele era a voz de Deus. Quem é Deus? O Ser Supremo. Você acha mesmo que Deus, no trono dele, ia revelar seu CPF? Se fosse assim, que ele revelasse pro Serasa, né? Não é. Às vezes as pessoas estão acumulando para si pessoas que dizem, como a palavra fala, o que elas querem ouvir. A gente tem que pensar, é um profeta, tá trazendo a voz de Deus é para trazer alinhamento, para trazer correção. Deus ama, por isso ele corrige. Deus, no trono da sua glória, não ia olhar para você e dizer assim, olha só, eu vou te dar uma empresa gigantesca. Ele pode dar, claro que ele pode dar, né? Mas Deus sabe que tem um tempo, Deus sabe que você vai colocar ansiedade, Deus sabe todas essas coisas, né? Que aí você vai paralisar o processo todo, porque aí você fica ansiosa, aí você começa a ficar, quando Deus, não tá dando certo aqui. Então, eu acho que a voz da profecia hoje
tá muito ligada com a teologia da prosperidade. E a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Teologia da prosperidade é algo que tá bem alta. É um perigo, né? Eu acho que ela é mais perigosíssima. difícil hoje a gente corrigir um cristão que nasceu que teve a sua fé nascida num ambiente, digamos assim, polêmica do momento neopentecostal, da teologia da prosperidade, do que tu pegar uma pessoa ateia, um incrédulo. Eu converso com ateus quase que diariamente, tá? E eu quero dizer, eles têm mais coerência do que muito cristão que eu conheço. Primeiro, todas as vezes que eles têm uma dúvida, eles vão atrás. Diferente de muitos cristãos que eu falo assim, você entendeu tal texto? Não, mas eu pulei. Sabe o que isso me lembra? O povo pedindo para Moisés subir no lugar deles. Ai, povo, né? Quantas Qual vezes a gente faz isso? Qual a diferença deles para nós? Nenhuma, a gente Não, fica esperando o pastor eu vou lá explicar no o versículo no culto domingo. do fulaninho que ele revela a oração. Vai pro teu quarto. Exatamente. Porque a oração dele tem mais poder. Vai Onde que orar. você leu isso? Toda oração tem poder, desde que você faça, né? Às vezes, ainda essa semana, eu confrontei uma pessoa que ela falou assim, eu tô fazendo o jejum de Daniel. Daí eu falei, já começou errado, Daniel não fez jejum, né? Desculpa, gente, Daniel não fez jejum. Conta mais sobre isso aí, Daniel fez um propósito, né? Porque Daniel ainda estava comendo. Jejum você não come, né? Olha o português pegando vocês. Não precisou nem do hebraico, em português já deu para ver. E se você você quer fazer o jejum de Daniel por quê? Porque eu tenho os processos aqui. Eu falei, você quer barganhar com Deus. Aí você vai comer os frutos da terra para barganhar com Deus. Você já começou com a intenção errada. Não é moeda de troca, tá? E segundo, Daniel orava 3 vezes por dia. Você tá orando quanto? Já que você quer se colocar no lugar do propósito, quanto que você tá orando? Daniel estava disposto a dar a vida pela oração. Foi jogado nas covas dos leões para não parar de orar. Porque não parou de orar. Uhum. E aonde que tá essa parte? Aí a pessoa ficou assim, mas eu achei que era só não comer carne. Muitas vezes as pessoas, eu acho uma dó, muitas vezes as pessoas jejuam, eu vou jejuar para eu comprar o meu apartamento, eu vou jejuar. Barganha. Gente, isso não existe. Para de buscar as mãos de Deus, busca a face. É um erro teológico e é muito difundido. Campanha de jejum e oração. O jejum, ele é para a gente ouvir, eu acho primeiro que a ausência de Cristo na Terra, né? Por isso que Jesus falou que os discípulos não iam jejuar, porque enquanto o noivo está no casamento, não tem, é só alegria, né? Então, a dor, a ausência é irreconciliável e insubstituível de Cristo faz com que a gente sofra a ausência de Cristo. Então, a gente jejua pela dor da separação que nós temos hoje do Senhor, digamos assim, né? Separação, entre aspas, que um dia nós estaremos com o Senhor na ceia, né? Vai ter um banquete. Eu acho muito legal que Deus sabe que a gente gosta de comer, né? Deus estava projetando o crente já. Deus estava projetando. E nunca foi sobre ganhar alguma coisa. Não. Ou eu vou jejuar para eu merecer alguma coisa. Onde é que o povo tira essas coisas? E assim, o jejum nunca tá conectado à leitura da palavra, já percebeu? A pessoa acha que é só ficar sem comer. Não é. Se você vai jejuar para Deus, você vai se abster do alimento, mas você vai estudar a palavra, você vai se aprofundar nela. E ela ganha uma profundidade incrível, gente. Uma vez por ano a gente faz 24 horas de jejum total, sem água, sem alimento e só estudando a palavra. Gente, a palavra ganha uma profundidade incrível. E esse é o jejum de Yom Kippur, né? É o dia da expiação. Só para amar a Deus ali, conhecer, Só pra gente se arrepender. É o dia inteiro falando assim, Deus, eu não mereço o que Cristo fez por mim. Eu não mereço esse dia, esse sol. Eu não mereço. Eu não sou nada do que eu faça vai me fazer merecer. O Senhor deu o que de mais valioso tem. Essa foi uma das orações foi a oração que eu fiz. Quando eu comecei a estudar teologia, eu estava numa igrejinha pequenininha, comum. E aí eu fui lá no altar orar e eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para te dar, porque tudo é teu. O que a gente dá para alguém que é dono do universo? Acho que foi Davi, né?
Eu não tenho Tudo nada. vem de ti, das Aham, tuas próprias tudo mãos vem nós de te ti. damos em Crônicas, ele Eu fala. falei, Deus, eu não tenho nada para te dar. E eu não sou nada. Porque até o meu fôlego te pertence, eu não sou nada. Eu não tenho nada e eu não sou nada. Mas se o Senhor, na sua infinita misericórdia, por graça, quiser usar esse nada, eis-me aqui. E foi quando a teologia começou a ganhar corpo na minha vida, quando eu comecei a estudar mais, quando Deus começou a abrir portas enormes para mim de estudo e me conectar a pessoas que podiam me ensinar mais, podiam me levar para um outro nível de ensino. Então Deus começou a abrir portas a partir de uma oração muito simples. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras teológicas. Foi uma oração bem simples. Eu disse o que eu era e o que eu tinha, nada e nada. Se o Senhor quiser usar esse nada, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que incrível. E Ju, a gente está hoje aqui para lançar esse novo tempo na tua vida, o Eu e a Teologia como canal, também como comunidade. E eu quero que tu fale um pouquinho o que que tu pensava, o que que tu pensou, que fez tu decidir entrar nessa jornada como a comunidade de Eu e a Teologia, focada mais em mulheres. A gente não falou muito sobre isso, mas a gente pode usar esse espaço agora para falar um pouco mais no porquê a gente quer entrar no ambiente feminino com a bandeira do estudo profundo, da profundidade teológica, da profundidade do conhecimento de Deus. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei, eu percebi que o ambiente teológico é muito masculino. E a gente precisa, ao invés de se entristecer com isso, abrir a porta para mais mulheres. Então, a comunidade tem isso como missão. A nossa missão é que mulheres estudem teologia, que vocês entendam, a teologia é para você. Aquilo que Deus falou é para você. Existe um nível de profundidade que não está sendo acessado, porque muitas mulheres às vezes se acham tão incapazes. Às vezes as mulheres elas pensam assim, mas eu sou só uma dona de casa, né? Como que eu vou estudar teologia? Eu não posso todos os dias assistir uma aula, ver um nível acadêmico, ler artigos, ler aqueles livros enormes de teologia, né? Então, minha missão é trazer isso para vocês. É fazer toda essa parte acadêmica e trazer para você, no conforto do seu lar, poder estudar teologia e entender que teologia é pensar sobre Deus, mas não pensar de uma forma irresponsável. Não trazer para o texto os seus pressupostos. Não colocar coisas na Bíblia e na boca de Deus que ele nunca falou. Porque isso me faz bem ou porque justifica as minhas atitudes. Mas começar a olhar a palavra de Deus realmente pelo que ela é. Palavra de Deus. Existe responsabilidade, existe temor, existe sim um jeito certo de ler. Existe sim, você não pode se aproximar da Bíblia de qualquer jeito. Não pode usar a palavra ao seu bel prazer. A gente tem na história pessoas que fizeram isso e a gente sabe como deu errado, né? Hitler justificou matar judeus usando a Bíblia. Quantas vezes a gente vê pessoas justificando coisas horríveis através da Bíblia? Mas como que a gente pode se defender disso? Estudando teologia. Como que eu posso discernir entre aquilo que é ensino correto e aquilo que não é? Estudando teologia. Como que eu posso me aproximar mais de Deus, sentir realmente como se ele estivesse falando ali mesmo naquele momento? Estudando teologia. Então, a minha missão é que essa comunidade de mulheres não seja só mais eu, a Stephanie, mas várias mulheres que vão levar a palavra de Deus com profundidade para que você não precise falar do seu eu quando você for falar de Cristo, mas para que você possa, com poder, dizer está na palavra e explicar o que está na palavra. E tu acredita que é possível, então, a gente estudar a teologia diariamente? Tu queres desmistificar o fato de que teologia às vezes tu fica, que é também, né? Tu fica 4 horas, porque é o que tu faz como acadêmica, estudando uma passagem, um texto, mas que como quem ama Cristo, eu posso diariamente estudar um pouco aqui, um pouco ali, entender. Se eu fizer da forma correta, né? Como que seria ler a Bíblia da forma correta para a gente caminhar para o final? Primeiro ponto, sempre comece com uma oração. Você está se aproximando de um livro sagrado. Não é qualquer livro. Você lê uma revista de qualquer jeito.
lê o jornal de qualquer jeito, mas a Bíblia não. Primeiro começa com uma oração. Pede sabedoria para Deus, a Bíblia fala que ele dá. Pede sabedoria. Orei, aí sim eu abro a minha Bíblia e sempre leio a perícope, que a gente chama, ou seja, o trecho todo. Como que eu vou delimitar esse trecho? Para começar, né? Como que eu vou saber se é o trecho todo? Simples, se eu vou lá e isolo tudo posso naquele que me fortalece, não é o texto todo. Eu tenho que ler aonde Paulo começa a falar. Sei ter tudo, sei não ter nada, sei andar com a barriga cheia, sei andar com a barriga vazia. Essa é a nova versão da Juliana, tá? Essa é a minha tradução. Mas tem que pegar o contexto todo. Aí você vai ver, opa, aqui é uma perícope, aqui o texto tá completo. Um sinal sempre é quando muda de personagem. É sempre um sinal. É como se o autor bíblico ele dissesse assim, ó, olha, aqui acabou a perícope, eu vou começar outra história, tá? Mudou o personagem, você sabe, principalmente no livro de Reis. Mudou o personagem, você sabe que acabou a perícope. Você sabe que você pode pular para a próxima, mas sempre lê o texto inteiro. E sempre uma leitura responsável. Para quem foi escrito, quando foi escrito, qual a intenção do autor. Não a minha, não a do meu colega. Não vou pegar uma pá e olhar para a Bíblia e dizer assim, nossa, isso aqui é para o fulano, joga para ele. Isso aqui é para o ciclano. Não, isso é para você. Deus escreveu ela todinha para você. De capa a capa, tem coisa para te confrontar. O problema é que a gente não lê. Não lê dessa forma, não lê com essa responsabilidade. Não lê com continuidade. Eu sempre falo, leia a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Mesmo que a gente não tenha, por exemplo, tempo, vou tirar por mim, que sou um reles mortal, tipo mãe, empresária, tenho diversas atribuições. E aí eu quero ler a Bíblia, ler os meus livros, quero estudar a Bíblia, porque ler a Bíblia e estudar a Bíblia são coisas Bem diferentes, diferente. né, Ju? Uhum. Então, hoje eu estou lendo a Bíblia, Uhum. desde o começo de Gênesis a Apocalipse, em sequência, na sequência que está nos apresentada, que nem é cronológica, eu tenho uma Bíblia de ordem cronológica, ainda Eu não também li ela tenho. inteira. E, paralelo a isso, eu estou estudando o livro de Reis. Como que eu estou estudando o livro de Reis? Estou estudando o livro de Reis com um material de apoio, um livro lá que o Timothy Keller tem, que ele explica versículo por versículo, não é assim um estudo profundamente teológico, porque ele não traz todos os significados e tal, do hebraico, do grego, mas ele traz essa parte mais exegese, hermenêutica. Depois eu quero que tu fale um pouquinho esses nomes difíceis aqui pra gente. Mas eu estou lendo a Bíblia e estudando Reis. Depois que eu terminar de estudar Reis, eu vou tentar estudar outro livro. Seria mais ou menos assim? Ou, beleza, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, mas pelo menos ler a Bíblia inteira, todo ano. Qual o conselho que tu deixaria para nós mulheres? Sim, pelo menos ler a Bíblia toda durante o ano. E sempre que for ler a Bíblia, leia com um caderno. Anote. Sabe, vamos voltar lá ao período fenício, vamos escrever. Anota ali, quais são as suas dúvidas? Né? Eu tô lendo esse texto, o que nesse texto salta aos meus olhos? Mas não fica procurando sortear versículo, tipo, isso aqui tá dizendo o que eu tô sentindo hoje, igual as pessoas leem horóscopo e leem a Bíblia, gente, diferente, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Não procura o que você tá sentindo, nem como vai ser o seu dia, né? Procura entender o que Deus estava falando naquele momento. Aí você faz uma exegese, que é aonde, quando, quem, pra quem, né? Vai anotando tudo isso aí no caderno, bonitinho. Aí você anota qual a sua principal dúvida nesse trecho. Minha principal dúvida é por que esse povo peca tanto, né? Então eu vou me aprofundar nisso. Aí você se aprofunda em responder essa pergunta. O que na palavra responde essa pergunta? Você continua lendo a Bíblia. Isso é uma exegese. Aí você consegue fazer uma hermenêutica, que é aplicar esse versículo de forma correta. Trazer esse versículo para o meu dia, mas de forma correta. Porque eu já entendi o contexto social, eu já entendi tudo que gerou esse texto. Aí eu consigo aplicar ele na minha vida sem ser só emocional.
Ou sem distorcê-lo. Sem distorcer. Como, por sem exemplo, fazer o texto ficar a meu favor. tudo posso naquele que me fortalece. Então quer dizer que vai dar tudo certo na minha vida, que tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. É uma Não. fórmula mágica. Quer dizer que você pode, inclusive, ter uma vida muito difícil, Uhum. miserável, com falta de tudo. É. Você está preparado para isso? Pois é, será que Cristo seria suficiente mesmo? Será que Jesus, Cristo, quando nos tiram tudo, todos os estímulos emocionais, as conquistas, Esse é o problema da emoção. A hora que a emoção acaba. o que sobra? Um crente frustrado. Aí culpa Deus. Por isso que a gente tem tantos desistentes. Por isso que a hermenêutica é a forma de aplicar a palavra De na forma nossa vida, correta. porque hoje a minha vida é 2026, século XXI, modernidade, eu não estou no Oriente Próximo. Beleza, tá, e aí? O que tem a ver lá das mulheres, Efésios? Que fala do véu, lá que a mulher não pode ensinar? É Efésios? Não, é 2 Timóteo. Timóteo. 1 Timóteo, né? Beleza. O que tem a ver aquilo lá com hoje? Então, com esse estudo, eu vou conseguir aplicar a palavra da Isso. forma correta e aí tirar uma lição prática ou uma reflexão prática. E aí a ordem correta seria o quê? Exegese, hermenêutica. Fiz tudo, tirei todas as perguntas do texto, dei resposta para elas, cheguei na hermenêutica, apliquei de forma correta no dia, aí eu consigo fazer a homilética, que é falar da palavra. Aí a gente está seguindo uma sequência correta. Porque aí eu estou realmente falando da palavra de Deus. E isso deveria ser um ponto que as pessoas deveriam levar muito mais a sério. Se eu estou querendo ser porta-voz de Deus, o que eu tenho falado? Se eu não me aprofundei nisso? Se eu não li a Bíblia? É muito sério falar para uma pessoa, Deus mandou eu te dizer. Nossa, isso aí mesmo. Gente, vamos ter mais temor. Vamos ter mais temor. Quer ver quando começa assim, ó, eu sinto que Deus quer falar isso. Aí eu fico, eu sou questionativa, né? Eu falo pra pessoa assim, mas que sentir foi esse? Sentir formigou? Como é que foi? Me explica melhor. A pessoa já não tem explicação. Porque tem mais temor, gente. É de Deus que nós estamos difícil, falando. Né? É de Deus, sabe? Nós somos a geração que menos tem temor. Nós tratamos Deus como um caixa rápido, a gente trata Deus como se a gente fosse Deus e Deus fosse nosso servo, né? A gente quer que Deus nos responda quando a gente quer que Deus faça o que a gente quer que Deus fale do jeito que eu quero ouvir. Deus não tem responsabilidade nisso. Isso aí é imaturidade. Isso é a nossa criancinha interior fazendo birra. O nosso homem carnal, muitas vezes, querendo, gritando. mais uma vez, fazer o seu próprio bezerro de ouro. Dessa hora, o bezerro somos nós, né? A gente nada tem de diferente daquele povo lá. Não. Por mais absurdo que pareça, né? Essa história é sobre nós. É sobre nós inteira, de capa a capa. Pra gente finalizar, Ju, eu quero que tu deixe uma mensagem final e um convite para que as mulheres elas conheçam, né? A gente tá vendo aqui uma dor, que é perceber o quão raso muitas vezes nós cristãos somos, né? Talvez tem gente que tem anos de igreja e nem sabe o que é hermenêutica e exegese, mas isso não é para se tornar só uma culpa que gera um remorso, não. Se talvez você assistiu hoje esse podcast, assistiu algum recorte e se sentiu envergonhado, arrependido, chegou a sua hora. Comece com o que você tem, né? E a Ju, ela decidiu ser essa ferramenta de transformação com a comunidade Eu e a Teologia. E para encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho da comunidade. Eu entendi em Deus que o meu chamado era transbordar. Não era ficar só para mim. Não é justo que eu estude e veja outras mulheres num nível raso, sendo que eu posso ajudar elas a chegar num nível profundo. Não adianta eu estudar tanto, acumular conhecimento, acumular livros na minha estante, se isso não gerar frutos na vida de alguém. Se isso não for para que outras mulheres sejam transformadas pela palavra e que outras mulheres transformem outras mulheres, e assim a gente chegue numa comunidade de mulheres que fala da palavra de Deus com temor, sabedoria, conhecimento, sem medo de errar.
falando realmente o que a palavra diz. Sem entrelinhas, sem o emocional, sem toda o floreio A gente tá do hoje em acostumado, né? dia, né? Mas somente a palavra de Deus. Com profundidade. Ela é simples, mas ela é profunda. A palavra de Deus é poderosa e ela é eficaz de capa a capa. Se você lê ela toda com intensidade e intencionalidade, Deus pode te levar a um outro nível. É um nível de compreensão muito superior. E a Bíblia ela vai te apaixonando cada vez mais. Quando eu falo, eu estudo muito, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não é cansativo? Não é. Não é cansativo, porque a palavra de Deus é apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você se apaixona por Jesus. Mais você olha e fala assim, Jesus estava aqui também, estava aqui também, estava aqui também. E é isso que eu quero, que as pessoas se apaixonem tanto pela palavra o quanto eu sou apaixonada. Então fica o nosso convite, como eu já falei, para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, encaminha para suas amigas da igreja, para pessoas que precisam conhecer mais a Deus, porque vem novidades por aí. E esse é só o primeiro capítulo de uma jornada, de uma história incrível que vai ser escrita por Deus através da vida de Ju e dessa comunidade Eu e a Teologia. A gente quer agradecer cada um que assistiu esse vídeo até o final, que Deus te abençoe, né, e que você possa cada dia mais conhecer a Deus com profundidade.